de anamnese que sinal é objetivo e sintoma é subjetivo. Por exemplo, uma icterícia, que é um sinal. Então, primeiro você fala para o paciente boa tarde, olha para a cara dele e já vê que ele está ictérico imediatamente. Portanto, o exame físico, ele começa assim que você cumprimenta o paciente. Agora, o sintoma, ele pode, na verdade, simular. É muito comum esse tipo de simulação em pronto-socorro, principalmente quando o paciente está pleiteando um atestado médico. Gente, se der algum problema com a exibição, vocês abrem um áudio aí, eu mando uma mensagem para mim, a Tayane, fazendo favor. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que aparecem em um determinado grupo de doenças. Então, não é que nem uma síndrome congênita, que nem a síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, etc. A síndrome clínica é um conjunto de sinais e sintomas que aparecem em doenças distintas, de órgãos distintos. Por exemplo, a síndrome congestiva, que é o anasarca, edema generalizado, que chama anasarca, acho que a maioria de vocês já ouviram falar. Então, pode ser por uma falência renal, cardíaca, uma falência hepática avançada, como uma cirrose hepática por redução da pressão oncótica. Diagnóstico é o ato de discernir. O que é isso? Você, diante de um grupo de sinais e sintomas, estabelecer por análise probabilística as causas mais prováveis. Por exemplo, o paciente tem uma dor de ouvido, uma otalgia e febre, uma síndrome febril. Ele pode estar com uma otite viral, uma otite bacteriana, uma otite fúngica. Então, essas são seus diagnósticos etiológicos prováveis que serão definidos a partir do exame do ouvido, que chama otoscopia, ok? O diagnóstico, ele interessa para quem? Para o paciente em primeiro plano, né? O paciente, ele procura o médico em busca de um diagnóstico e de um tratamento, mas interessa também a você estabelecer um diagnóstico adequado e a terapêutica adequada, aos familiares e ao empregador, ao INSS, o que interessa? Se esse diagnóstico estabelecido vai causar uma invalidez para o trabalho definitiva ou temporária, que vai gerar um processo de afastamento do paciente ou até mesmo de aposentadoria por invalidez. O diagnóstico clínico é o reconhecimento da doença com base na anamnese e exame clínico. Por exemplo, o paciente está com uma dor de garganta, uma febre, né, associada a uma síndrome febril, uma odinofagia, uma dor ao deglutir, e você está em dúvida se é alérgico, se é viral, se é bacteriano, está mais tendendo a ser bacteriano ou viral, porque junto com a dor de garganta, o paciente tem uma síndrome febril, que não apareceria numa faringite alérgica, a síndrome febril associada. Aí você fez a horoscopia, usou, sei lá, seu abaixador de língua, sua lanterna, e descobriu que tinha um aumento da tonsila palatina, uma hipertrofia, junto com placas de pus. Aí você definiu que o diagnóstico era uma tonsilite bacteriana. Portanto, o seu diagnóstico foi clínico, baseado apenas nos sinais e sintomas, sem demandar nenhum exame subsidiário, nem um raio-x, nem tomografia. Oi? O slide não está passando. Está na primeira página ainda. Não sei se você mudou alguma coisa. Mudei para a terceira. Tá Então, não está passando, né? Tá. Porque vocês falaram que estava passando. Deixa eu sair aqui e voltar.
Gente, não está passando na tela fechada também. O que está acontecendo isso aqui? Travou geral. Isso, tipos de diagnóstico. Obrigada. Então, o diagnóstico clínico que eu estava falando, explicando para vocês, é baseado só na anamnese e exame físico, ok? Então, se lá na prova tiver um diagnóstico que foi baseado só na anamnese e no exame físico, ele é chamado de diagnóstico clínico. Se tem um conjunto de sinais e sintomas, por exemplo, dor de estômago, má digestão, refluxo, que pode ser causado por úlcera, gastrite, úlcera duodenite, esofagite, nós chamamos de síndrome dispéptica. Se o paciente tem ictérico, e a icterícia pode aparecer numa série de doenças hepáticas, de via biliar, anemia hemolítica, nós chamamos de síndrome ictérica. O paciente está com uma febre que você não sabe a causa, a gente diz que ele está com uma síndrome febril a esclarecer. Então, esses termos são utilizados. Pode passar. Pode passar também. De diabetes que tem naquele slide, né? O paciente que está queixando que está urinando muito, que chama poliúria, com muita sede, que é polidipsia, comendo excessivamente, polifagia, e apesar disso, perdendo peso, a doença dos 4 P's é o diabetes mellitus, ok? Então, o diagnóstico sindrômico, já expliquei, né? Que é quando um conjunto de sinais e sintomas pode ser relacionado a uma série de patologias em órgãos distintos. Pode passar. O diagnóstico etiológico é baseado no isolamento do agente etiológico por cultura ou sorologia. Por exemplo, você está com uma síndrome gripal aguda, fez o teste do COVID, veio COVID positivo, sua infecção de vias aéreas superiores e inferiores, que a gente chama de IVAs, foi causado pelo SARS-CoV. Então, o diagnóstico foi sorológico, e é um diagnóstico do tipo etiológico. Você está lá com uma insuficiência cardíaca, e não é hipertenso, nunca infartou, não tem doença valvar, e é de zona endêmica de Chagas, fez sorologia para Chagas e deu positivo, o seu diagnóstico etiológico da sua insuficiência cardíaca foi feita por meio laboratorial, por sorologia de Chagas. Lá na UTI, por exemplo, eu estou com uma pneumonia grave, intubei o paciente, coletei o aspirado direto da traqueia dele, através do tubo orotraqueal. E daquele catarro, eu consegui isolar uma pseudomonas aeruginosa. Então, antes eu estava lá na UTI com um paciente com uma pneumonia hospitalar, mas eu não sabia qual era o agente. Agora que a microbiologia ligou para mim e falou, olha, o aspirado traqueal cresceu uma pseudomonas aeruginosa. O que eu vou escrever e discutir lá com os alunos? Agora, nós temos uma pneumonia hospitalar causada por uma pseudomonas aeruginosa, que é um gram negativo, ok? E o antibiótico que ele estava usando, que antes era empírico, eu não sabia qual era a bactéria, agora eu tenho a bactéria, tenho o antibiograma e posso guiar o meu antibiótico de acordo com aquele antibiograma, ok? Então, isso é muito importante em infecções, você definir o diagnóstico etiológico. É muito utilizado no hospital e no posto de saúde
para diagnosticar a etiologia daquela infecção, se é bacteriana, se é viral, que tipo de vírus, que tipo de bactéria, ok? Pode passar. O diagnóstico anatômico, que é muito utilizado agora, nesse início da semiologia médica. O paciente fala assim, eu tô com uma dor, e mostra, aponta com o dedo para você a localização no tórax ou no abdômen. Ele tá lá com uma dor no hipocôndrio direito. Você fala, ali tá o fígado, com o seu conhecimento prévio anatômico. Ali tá a vesícula biliar, ali naquele lugar tá o ângulo hepático do cólon, tá o rim, uma parte do rim. Então, eu sei que aquela dor ali naquele lugar pode ser uma dor de origem renal mais superior, ou uma dor de origem na vesícula, ou na cápsula do fígado, na cápsula de Gleason, ok? Então, a gente diz isso que é um diagnóstico anatômico. Lembrando que na aula de dor nós falamos muito e alertamos muito sobre isso, que se a dor é visceral profunda, que é uma região pobre, nociceptora, essa dor pode ser referida. Então, aquela dor inicial que o paciente queixa pode não corresponder à localização da doença que está causando essa dor. Não falamos na apendicite, que a dor inicialmente pode ser localizada na região do mesogastro, acima da cicatriz umbilical. Diagnóstico funcional também vocês usam muito. O paciente está com uma síndrome ictérica. Será que não é uma insuficiência hepática a causa dessa síndrome ictérica? Então, nós usamos com muita frequência o diagnóstico funcional. O paciente está com falta de ar, não está tolerando ficar em decúbito dorsal, tem uma ortopneia, então eu poderia definir que ele tem uma insuficiência cardíaca, que é um diagnóstico funcional. E laboratorial, que nós acabamos de ver que você pode utilizar nas infecções bacterianas, virais, fúngica, micobacterianas, na tuberculose, ok? Quando além da anamnese e exame físico, você requer um exame de laboratório para fechar o diagnóstico. Pode passar. Histopatológico ou anatomopatológico, qual médico que vai estabelecer esse diagnóstico? O patologista. E ele é um auxiliar muito importante, principalmente em que especialidade? Na oncologia, porque o diagnóstico anatomopatológico ou histopatológico que vai definir o quê? Que tipo de tumor maligno que você tem em mãos e qual é o tratamento mais adequado ali dentro daquele contexto, tá bom? Pode passar. E ultrassonográfico, tomográfico por ressonância nuclear magnética, ultrassonográfico, por exemplo, um diagnóstico de uma pedra na vesícula, que chama colelitíase, tomográfico, por exemplo, um gás dentro da cavidade peritoneal, um pneumo peritônio, sangue dentro da cavidade peritoneal, que o ultrassom também pode definir. Ressonância magnética é muito utilizada para articulações, então é muito comum você pedir ressonância para diagnóstico de lesão de menisco no joelho, ruptura de ligamento do joelho, hérnia de disco na coluna, tumores cerebrais e assim por diante. Pode passar. Radiológico, que é o mais amplamente utilizado no Brasil pelo baixo custo, mas hoje em dia, com o advento da tomografia e da ressonância, nós vimos que o exame radiológico tem uma margem de erro grande, porque ele tem apenas 2 dimensões,
ao passo que a tomografia, a ressonância, nós temos 3 dimensões, e a imagem é extremamente mais clara, quanto mais moderno, mais atual é o aparelho de tomografia ou de ressonância. Aí, quando o diagnóstico depende de um raio-x, de uma tomografia ou ressonância, nós dizemos o quê? Que o diagnóstico foi ultrassonográfico, radiológico, tomográfico. Então, nós falamos o quê no hospital ou no posto de saúde? A suspeita clínica foi de tal patologia, tais patologias, dentre os diagnósticos diferenciais, que como nós já estudamos, os diagnósticos diferenciais são as patologias possíveis que cabem dentro daquele quadro clínico, ok? Aí estabelecia aquele conjunto de patologias que cabem para aquele quadro clínico: idade, sexo, tempo de evolução, sinais e sintomas, tudo isso. Aí, se é uma doença aguda ou crônica, que são grupos diferentes de doenças, aí com isso eu fiz o exame complementar para definir o diagnóstico, e dentre aquelas 2, 3, 4 ou 5 patologias, eu defini que era uma determinada patologia. Nós falamos que a suspeita clínica era disso e daquilo, e o diagnóstico definitivo radiológico, ultrassonográfico, por ressonância magnética, foi aquele. Pode passar. Mesma coisa, endoscópico, né, das gastrite, esofagite, úlcera gástrica, úlcera duodenal, câncer de estômago, câncer de esôfago, e colonoscópico, doença diverticular, pólipo, câncer de cólon, angiodisplasia, pode passar. Então, diagnóstico diferencial passo a passo. Então, nós temos o conjunto de sinais que eu consegui levantar o exame físico, o conjunto de sintomas que eu consegui levantar na anamnese. Feito isso, eu vou tentar estabelecer o conjunto de doenças que, pela idade do paciente, tempo de evolução, sexo e sinais e sintomas cabem naquele conjunto. Então, é uma análise probabilística, o que tem probabilidade de ser. Então, se eu coloco lá na prova uma patologia, se eu coloco lá na prova uma patologia que é crônica, e você coloca uma doença como diagnóstico diferencial que é aguda, está errado. Como é que eu falo com uma pessoa que está tossindo há 2 meses, perdeu peso, com uma síndrome febril, uma síndrome anêmica, tem uma pneumonia viral? Como é que eu vou falar com uma pessoa com 2 meses de evolução, tem uma virose? Isso não é possível. Para o sexo é possível, para a idade é possível, mas para o tempo de evolução não é. Então, se o tempo de evolução é crônico, são doenças crônicas. Eu podia falar que essa menina tem um câncer de pulmão, podia falar que ela tem uma infecção fúngica do pulmão, mas viral não posso falar, nem bacteriana, porque são doenças que têm uma linha do tempo que é curta. Então, elas não fazem parte do mesmo, ok? Você está misturando fruta ali com verdura de folha no mesmo conjunto, então isso não é possível, ok? Deixa eu ver aqui as perguntas. Uai, acho que não tinha pergunta, não. Certo? Então, aqui no exemplo, aí pode passar, por favor. Então, um paciente hipertenso chegou lá no pronto-socorro com uma dor de cabeça, uma cefaleia. Desculpa que cefaleia está com acento, é que eu sou velha, né, gente? Eu ainda esqueço, tem hora, põe o acento, que o acento caiu e às vezes eu esqueço. A idade avançada. Vômitos em jato, que são aqueles vômitos não precedidos de náusea, que o paciente tem aquele vômito em jato que sugere que a pressão intracraniana dele está alta. E teve um rebaixamento da consciência. Você fala, olha, esse doente está com uma hipertensão intracraniana e ao exame físico ele tem déficit motor à direita e desvio da rima labial, a boca está torta. Então, esqueceu um lado, que o povo leigo fala esqueceu um lado, e que
a boca está torta. E ele tem uma cefaleia, vômito em jato. Ele tem uma hipertensão intracraniana e ao exame físico, ele tem sinais focais que tem algum evento neurológico ali acontecendo com ele. Um provável acidente vascular encefálico. Mas eu não sei se é isquêmico, não sei se esse AVE é hemorrágico. Então, o que vai definir se é isquêmico ou hemorrágico, ou até mesmo um tumor cerebral, que é menos provável, porque a evolução dele foi súbita, é a tomografia. Então, a neuro é uma especialidade, a neurocirurgia e a neuroclínica, que requerem a neuroimagem para fechar o diagnóstico definitivo, ok? Pode passar. Aí, eu fiquei entre essas duas hipóteses, principalmente AVE isquêmico ou AVE hemorrágico, ou tumor cerebral, ou um distúrbio metabólico qualquer. Pode passar? Aí volta lá, não sei se eu não falei alguma coisa. Isso. E a tomografia que vai me definir qual é o diagnóstico definitivo. Aí, a partir da tomografia, é que eu vou analisar e ver se tem uma lesão cerebral que está realmente causando uma hipertensão intracraniana, se é um hematoma, né, uma coleção de sangue, se eu preciso acionar o neurocirurgião para estar abordando essa lesão, ok? Pode passar. Então, sempre checar se o diagnóstico é compatível com o quadro clínico, com o tempo de evolução, com a idade do paciente, com o sexo. Senão, eu vou falar com um paciente de 5 anos que está com chieira torácica, tem DPOC e não asma. Então, fica um negócio absurdo o seu diagnóstico. Porque como é que uma pessoa que normalmente, após longas décadas de exposição ao cigarro, desenvolve a doença, tem essa doença aos 5 anos de idade, só porque ela está com chieira torácica, ok? Desculpa, gente, pode passar. O prognóstico interessa para quem? Interessa para o paciente, obviamente, para a família dele, e também para a previdência, para o empregador, que eu preciso saber o que vai acontecer com esse doente, se ele vai voltar a trabalhar para a empresa, né? Se ele vai ficar com invalidez temporária ou definitiva. Vocês têm que prestar atenção lá na prova, no local que ele trabalha, que um paciente, por exemplo, que teve um trauma raquimedular e ficou paraplégico, e ele é TI, ele trabalha com tecnologia de informação, e ele trabalha no computador, ele usa o quê? Os braços, e ele ficou paralisado das pernas, então ele vai ter invalidez permanente? Não, temporária. Ele operou a coluna, se adaptou na cadeira de rodas, ok, ele já vai voltar ao trabalho normalmente. Pode ser começar remotamente, depois continuar remoto hoje em dia, né, para sempre, mas ele não tem validez permanente, porque ele precisa sentar na cadeira, usar os braços, e ele é capaz de fazer isso. E por que a importância de você não colocar esse paciente com invalidez permanente? Porque ele trabalha com TI, lá ganha R$10.000, o teto de aposentadoria dele é R$2.500. Como é que ele vai sustentar a família dele, os gastos mensais dele com R$2.500? Então, não compensa ele aposentar por invalidez, se ele usa só os braços e o computador dele, ok? Então, tudo isso você tem que ver, porque se o paciente realmente ficou inválido, imagina um pedreiro que ganha R$8.000, cerca de R$8.000, eu acho, hoje em dia, né? Um bom pedreiro. Se ele aposenta por invalidez, ele vai passar a ganhar um salário mínimo. E tem o mesmo custo mensal de aluguel, internet, colégio e sustento com custo alimentício com a família, né? Então, tudo isso tem que ser bem discutido e avaliado junto ao paciente, ao INSS, ok? Então,
Desculpa, gente, o Bob Marley, minha calopsita tá piando aqui. Eu sou vó de pet. Aí eu tenho um pug, que é de uma filha, e a calopsita, que é da outra. Elas foram embora, deixaram os bichinhos comigo. Aí ele começa a gritar, tem hora, desculpa. E o prognóstico é quanto à validez, quanto à vida, quanto à cura, se a doença é incurável, se o paciente vai falecer, se a doença vai cronificar ou se vai curar, ok? Por exemplo, uma tonsilite bacteriana, uma infecção de ouvido, as síndromes infecciosas bacterianas e virais, a maioria evoluem para cura, porque elas são autolimitadas, as virais, e as bacterianas com o tratamento antimicrobiano, ok? Pode passar. Isso aqui já falei, pode passar. E o tratamento, no final da anamnese, qual será a sua proposta de tratamento para o paciente? O tratamento pode ser curativo. Então, estou lá com uma tonsilite bacteriana, entrei com antibiótico, o que eu espero? O que eu espero? Que o paciente se cure. Se a bactéria for sensível ao antibiótico que você escolheu, se você escolheu corretamente o antibiótico. Paliativo, que você não pode curar a doença, mas você pode aliviar o sofrimento do paciente. E você vai lançar mão de todos os recursos para aliviar o sofrimento desse paciente, tanto medicamentoso quanto apoio psicológico à família e aos familiares e ao paciente, ok? Pode ser contínuo, por exemplo, você desenvolveu um diabetes, uma hipertensão, você vai usar o medicamento para o resto da vida, mas pode ser temporário, você está tratando uma pneumonia, dali uma semana acabou o antibiótico, você evoluiu para a cura e assunto encerrado. E o não medicamentoso, que nós trabalhamos em hospital em equipe, eu sempre falo com os alunos lá do internato, trabalhem em harmonia com a sua equipe, com a fono, com a enfermagem, com a fisioterapia, com a nutricionista, porque todos têm sua importância no cuidado do paciente. Pensa um paciente neurológico que acabou de ter um AVE, e tem déficit de deglutição, de dificuldade de deambular, e está em franco catabolismo, os mais importantes no cuidado dele ali na enfermaria não é você médico, é a fono, é a fisioterapia, a nutricionista. Então, você tem que valorizar e respeitar o trabalho de cada um e trabalhar em harmonia, porque esses profissionais são essenciais ali no cuidado no hospital, ok? Pode passar. Então, o cuidado é sempre multidisciplinar. Pode ser cirúrgico, a cirurgia pode ser eletiva ou de urgência, quando é um trauma, ou, por exemplo, uma hérnia que estrangulou, etc. E pode ser ginecológico. Pode passar. Os médicos, os tipos de médicos que o Porto traz, né? Então, tem todos esses tipos, que eu não vou falar de cada um, mas o médico ideal é o que tem conhecimento científico adequado para escolher o tratamento mais adequado, de acordo com o que a literatura recomenda como melhor evidência, e tenha integridade, respeito e compaixão. Então, nós temos todos esses outros tipos de médico. O paternalista é muito comum, às vezes, no posto de saúde, o paciente está lá com a hemoglobina glicada de 12 há séculos, o objetivo é menor que 7, e ele não otimizou o tratamento, fala, não, baixou de 13 para 12, uai, gente, mas e a meta? Você tem metas estabelecidas de pressão, de colesterol, de hemoglobina glicada, de peso, de índice de massa corporal a serem atingidos no seu tratamento ambulatorial. Senão o paciente vai ter complicações agudas e crônicas da doença dele. Lesão de órgão-alvo, e você está implicado nisso. Então, você tem que falar para o paciente que é uma relação profissional. E vocês podem ser amigos ali fora do consultório, mas dentro do consultório é uma relação profissional e você deve estabelecer metas naquele tratamento que você instituiu.
o agressivo, que às vezes sai até no tapa lá com o paciente no hospital, quando o paciente também está num momento de agressividade, inseguro, que gasta muito dinheiro no hospital, porque ele pede exame para descartar tudo quanto é doença, porque ele não confia na anamnese e no exame físico dele, o sem vocação, que está sempre ali frustrado ali no trabalho, e pessimista demais, otimista demais, os extremos, e assim por diante. Pode passar. Acabou? Eita. E os tipos de paciente também, que ao longo do quarto, quinto e sexto ano e da vida, vocês vão se deparar com todos esses tipos de paciente, né? O depressivo, o ansioso, o que chora, o eufórico, o hostil, aquele que fala que você não sabe nada, que é tudo uma porcaria, que já foi no monte de médico, é tudo um bando de idiota. Tem aqueles que hostilizam você ao extremo, o paciente tímido, que você tem que ter muito jeitinho de abordar, o psicótico, um estado grave. Então, todos esses doentes vocês vão se deparar ao longo da faculdade e da sua carreira. Pode passar. Com pouca inteligência, surdo, mudo, que a maioria de nós não sabe bem a linguagem de Libras, passando maior aperto, que às vezes ali no plantão chega um surdo mudo, ninguém conhece a linguagem de Libras naquele plantão, e fica péssima ou impossível a comunicação. A criança, que quem relata a história é a mãe, o pai ou a babá, o adolescente que está começando na pré-vida adulta e não tem muita maturidade para fazer suas escolhas, né? Então, você tem que ter muito cuidado na abordagem. E o idoso, que não tem memória recente boa, por conta da atrofia do córtex cerebral. Então, você demanda da ajuda do cuidador, do familiar, para poder esclarecer melhor, principalmente o tratamento atual dele e se ele está aderindo, se alguém está verificando esse tratamento, se está ajudando a administrar, porque como eles têm a memória recente ruim, é muito comum que eles tomem remédio errado, ok? Acabou? Então, isso nós falamos muito nas nossos dois primeiros encontros, que o ser humano é uma entidade biopsicossocial e espiritual. Então, a relação médico-paciente é um encontro de almas também, não tem como não ser. E, às vezes, esse encontro é conflituoso, como todo encontro de almas que você teve ao longo da tua vida até o momento. Então, tem vezes que não bate, o santo não bate, do médico com o paciente, o próprio paciente fala, fui lá naquele médico, o santo não bateu, ou você fala no consultório com seus colegas ali das salas do lado, nossa, atendi um paciente agora que a relação foi péssima, se não fluiu de forma alguma, ok? E as doenças são semelhantes, mas os doentes nunca são iguais. Nós falamos isso muitas vezes na aula, que o processo de adoecimento, ele é individualizado, ok? Cada doente, ele vai encarar o processo de adoecimento de acordo com as suas vivências até o momento, com a sua harmonia familiar, com a sua harmonia dentro do trabalho, na alimentação, e etc. Então, cada um, até a religiosidade, né, a fé que ele tem naquela cura, tudo isso vai impactar na evolução daquela doença, ok? Acabou esse? Acabou. No caso do Alzheimer, perguntou o Tiago aqui, é contínuo e não é curativo, né? Mas não chega a ser paliativo, que o Alzheimer é um capítulo à parte, Tiago, porque o paciente vai mudando de patamar. Quando ele chega no patamar de grau de dependência total, já precisa de dieta enteral, aí ele começa a ficar acamado, pegar muita infecção urinária, pneumonia. Então, quando uma pneumonia é grave e o paciente não está melhorando, aí ele vai para paliativo, que nem todos os outros idosos mesmo.
Ele vai para paliativo quando a complicação que ele teve, na verdade, não tem como você contornar, ok? E agora vamos projetar o outro, tá falando que a chamada acaba em 15 minutos. Você quer que eu faça outra chamada ou não precisa? Qual que é o outro slide para projetar?